A paz do Senhor. Nessa aula eu vou falar aqui sobre o terceiro C da lição número 3 dessa revista que nós estamos estudando, que é sobre Melquisedeque. Então a lição número 3 aqui fala assim: Melquisedeque, o rei de justiça. Nessa lição a gente veio aqui falar sobre sacerdote, sobre o sacerdócio e tudo mais, o sacerdócio de Cristo, e surgem muitas dúvidas concernente a esse tema, sobre sacerdócio. Então, o que é um sacerdote? O que é um sumo sacerdote? Como que foi instituído o sacerdote? Por que diz que Cristo é o nosso sumo sacerdote? Então, a gente vai entender um pouco sobre isso, porque esse tema é tratado nessa lição, e esse terceiro C é o terceiro C, que é o C do conhecimento do assunto da lição. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais nesse conhecimento sobre sacerdócio. Bem, vamos lá. Primeira coisa que nós temos que entender, que o sacerdote, ele tem uma função. Então, o sacerdote, vou colocar aqui, sacerdote, ele faz aí a intermediação, ele é o intermediário entre o homem e Deus. Então, essa relação aqui entre o homem e Deus, ela passa primeiro pelo sacerdote. Então, a gente tem que entender o seguinte, que primeiro o homem vai ao sacerdote e o sacerdote vai a Deus. Então, o homem não pode ir direto para Deus. Isso aqui não existe. Não tem como. Então, a gente sempre vai precisar ir de um mediador. Então, o sacerdote no Antigo Testamento era esse mediador. Era ele que levava diante de Deus as ofertas. Eu vou colocar aqui ele levava também os sacrifícios, ele que fazia, né, os sacrifícios. Ou seja, era o sacerdote que era responsável pelo sacrifício. Então não era qualquer um que podia oferecer o sacrifício, chegar lá na sua casa e mata o cordeiro lá sozinho e faz o sacrifício. Não, o sacrifício ele tinha que ser feito pelo sacerdote. Tá, e antes de existir o sacerdote, como que era feito? Como que acontecia essa relação, essa intermediação entre o homem e Deus? O pai, ele era, né, o pai da família, o homem da família, ele era o sacerdote. Então a gente coloca aqui Abraão, né? Abraão, na época de Abraão, Deus não tinha ainda instituído o sacerdócio levítico, lá os descendentes de Arão. Então Abraão, Isaac, enfim, vou colocar assim, Isaac, Jacó, todos eles foram sacerdotes, porque eles eram os chefes ali das suas famílias. Na época, eles eram o chefe da família e eles exerciam esse papel de sacerdote. Isso antes da lei, porque quando a lei foi instituída por Moisés ali no Monte Sinai e tudo mais, Deus deu uma ordem que o sacerdote, ele viria agora da tribo de Levi. Então, a gente coloca aqui que o sacerdote, ele era da tribo de Levi. Eram os descendentes de Arão que tinha que ser sacerdote. Então, somente a tribo de Levi ficou assim responsável por cuidar das coisas do templo, oferecer o sacrifício e tudo mais. Não era qualquer pessoa. Então, tinha que ser algo organizado. Quando o povo saiu do Egito e foi lá para a Terra Prometida, eles já tinham perdido um pouco do conhecimento que eles tinham antes, né, que o pai de família era o responsável, que era o sacerdote. Talvez ali o povo hebreu já tinha se misturado com o povo egípcio e adquirido algumas práticas de lá. E Deus tinha que organizar a situação, e para que tudo fosse organizado, a tribo de Levi que ficou responsável. Então a tribo de Levi não tinha terra. Quando eles chegaram na Terra Prometida, eles não assumiram nenhuma terra. Lá na Terra Prometida, eles ficaram responsáveis pelo templo, por cuidar ali das coisas de Deus. Quando chegou o Novo Testamento, no Novo Testamento que Jesus veio, Jesus ele não ofereceu um sacrifício, ele foi o próprio sacrifício. Então esse sacerdote aqui do Antigo Testamento, ele tinha que ficar oferecendo sacrifício continuamente. O sumo sacerdote, que era o chefe ali dos sacerdotes, ele entrava lá no Santo dos Santos uma vez por ano, oferecia o sacrifício por ele
e depois ele oferecia o sacrifício pelo povo. Ele aspergia o sangue também ali, que ele fazia o sacrifício, sobre a tampa do propiciatório, que é ali na Arca da Aliança, e ele fazia ali, ele oferecia esse sacrifício em prol do povo uma vez por ano. E no decorrer do ano o povo também oferecia vários sacrifícios. Então isso tudo era responsabilidade do sacerdote. Só que no Novo Testamento, Jesus ele ofereceu um sacrifício de uma vez por todas, um sacrifício perfeito. Não era mais aquele sacrifício de animais que tinha que ser oferecido o tempo todo, mas ele foi oferecido de uma vez por todas. E Jesus ele foi um sacerdote superior, porque ele foi da ordem de Melquisedeque. Então, Jesus ele foi sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então esquece isso aqui, esquece esse outro sacerdócio aqui. Então Jesus veio daqui, ó. Então o sacerdócio de Jesus ele é superior ao sacerdócio levítico, porque antes do sacerdócio levítico já tinha, né, Melquisedeque é antes. Então Jesus ele veio da ordem de Melquisedeque. Então ele veio do sacerdócio superior. Então Melquisedeque é um tipo de Cristo, né, do Antigo Testamento. Então tipo e antítipo é assunto de uma outra aula, né, do primeiro C, que é relacionado aí ao conhecimento bíblico, o conhecimento de hermenêutica. Mas, por enquanto, o que você precisa entender é isso, que Jesus ele foi um sacerdote muito superior, nosso sumo sacerdote perpétuo, para sempre. Ele sempre será o nosso sacerdote. Se você quiser entender melhor como que funciona isso, que Jesus sendo o nosso sumo sacerdote perpétuo, que ofereceu o sacrifício de uma vez por todas, o sacrifício perfeito, leia Hebreus. Hebreus vai te explicar detalhadamente. Essa aula aqui é só para dar uma visão geral sobre o assunto, para você que vai ministrar a aula aí, fique um pouco mais curioso de buscar algo a mais. Então eu recomendo você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que vai ministrar essa aula no domingo agora sobre esse assunto, leia Hebreus. Leia Hebreus. Não fique só na revista, não fique só com essa aula, aprofunde-se mais, eu tenho certeza absoluta que você vai chegar na sua aula com conhecimento muito maior e algo de qualidade para passar para os seus alunos. A paz do Senhor e até a próxima aula.